Olá, pessoal! Bom, vamos ao tema da aula de hoje. A nossa aula ela está na página 123 e trata do tema Brasil, Reino Unido, a Portugal e Algarves, 1815. Como vimos, a vinda da família real para o Brasil ocorreu em função da ocupação militar francesa em Portugal por Napoleão Bonaparte. Com a expulsão dos franceses de Portugal em 1814, a permanência da corte portuguesa no Brasil não se justificava mais. Os portugueses sentiam-se abandonados pelo seu rei, continuavam reclamando das decisões tomadas por Dom João em favor do Brasil e solicitavam a volta da família real e sua corte para Portugal e a restauração do Brasil à posição de colônia. Então, o que aconteceu aqui em 1815, né? Antes, em 1814, os franceses foram expulsos de Portugal. Eles tinham tomado o território português, né, com a invasão de Napoleão Bonaparte. Então, com a derrota de Napoleão Bonaparte e com a recuperação de cada rei para o seu território, não tinha mais sentido o príncipe Dom João, ele ainda não tinha sido nomeado rei, ficar aqui no Brasil. Então, estava havendo uma pressão aí do povo português para que Dom João voltasse junto com toda a sua estrutura e que fizesse o Brasil se tornar novamente uma colônia, que tudo voltasse a ser como era antes de 1808, antes da família real chegar aqui ao Brasil. Porém, nós sabemos que era totalmente impossível agora, né? Por quê? Porque muita coisa mudou com a chegada da família real. Mas vamos ver como que isso aconteceu e como isso foi solucionado. Logo após a derrota de Napoleão Bonaparte, os países europeus sofreram com as invasões francesas, reuniram-se na capital da Áustria, Viena, para traçar rumos que a Europa tomaria a partir daquele momento. Esse encontro ficou conhecido como Congresso de Viena, foi de 1814 a 1815. Estabeleceu, entre outras decisões, o princípio de legitimidade. Então, todas as nações que sofreram com as invasões francesas resolveram se unir nesse congresso e conversar sobre que rumos cada nação deveria tomar, tá? Então, os reis destituídos, os reis que tiveram seu poder tomado por Napoleão, eles deveriam reassumir os seus tronos e territórios. Então, diante disso, o Dom João, príncipe regente do Império Português, deveria retornar a Lisboa, em Portugal, que era a antiga capital do Império. Então, esse congresso ele fez com que houve uma determinação, ou você volta, ou então você acaba perdendo. Então, para resolver esse impasse, em 15 de dezembro de 1815, Dom João decretou a lei que elevou o Brasil à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Com essa medida, além de preservar o trono português, Dom João decretou oficialmente o fim da condição de colônia ocupada pelo Brasil. Sua elevação ao Reino Unido foi um importante passo para a independência. Então, assim, Dom João tinha sempre essa estratégia de tentar conciliar, tentar apaziguar os ânimos do povo português e apaziguar os ânimos do povo brasileiro. Se sentindo pressionado mais uma vez com o Congresso de Viena, ele resolveu o quê? Ele precisava tomar posse, né, voltar a ter o controle português, já visto que os franceses não estavam mais lá, mas ele também não podia voltar o Brasil a ser colônia. Então, ele resolveu tomar essa atitude de elevar o Brasil a um Reino Unido. Então, foi criado um brasão, como vocês estão vendo aí, olha, o primeiro brasão do Brasil, e com isso foi decretado o fim da colônia, o fim entre aspas, porque assim, Portugal ainda dominava o Brasil. O príncipe regente era português, não era legitimamente brasileiro, tá? Mas o que acontece? O Brasil já mantinha comércio com outros povos, né? Já tinha se melhorado algumas coisas, né? Com a chegada de Dom João, como eu citei na aula anterior. Então, as coisas aos poucos elas estavam mudando. Em 20 de março de 1816, com a morte da rainha Dona Maria I, Dom João deixou de ser o príncipe regente e passou a ser rei. A partir da coroação, Dom João passou a possuir o título de Dom João VI, do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves.
O fato do rei residir no Brasil, uma ex-colônia, e não em Portugal, passou a ser mais um motivo de insatisfação para os portugueses. Então, o que aconteceu? Em 1815, Dom João teve aquela ideia de apaziguar a situação. Tá? Então, assim, os dois reinos teriam um nome só: Reino Unido a Portugal e Algarve. Seria os dois reinos em um só, regidos por ele. Em 1816, a mãe do Dom João, a Dona Maria, ela morre. Para quem não sabe muito da trajetória dela, eu fiz um vídeo só contando sobre um pouquinho do jeitinho de cada integrante da família real. Se vocês procurarem no canal, vocês vão encontrar. Então, quando ela morre, ele tem que assumir o título oficial de rei. E os portugueses queriam que a sede do trono fosse lá em Portugal. Então, começou uma nova pressão para que Dom João voltasse para Portugal e a sede do reino fosse em Portugal, tá? Aqui embaixo eu coloquei uma réplica da carta que eleva o Brasil ao Reino Unido de Portugal e do Algarves, tá? Essa carta de 1815 está no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Bom, o que acontece aí, pessoal? Nas próximas aulas, nós vamos estudar se Dom João ele voltou ou não para Portugal e o que aconteceu com o Brasil nessa época, tá? Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte, porque que o Brasil ele foi elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves. Para quê? Para tentar apaziguar os ânimos da insatisfação portuguesa com a falta do rei lá em Portugal e também para não contrariar a colônia portuguesa, que já estava em processo de independência, já tinha havido algumas modificações aqui e não queria perder o príncipe regente. Então, para satisfazer os dois territórios, houve-se essa decisão. Com a morte da rainha, o príncipe Dom João ele acabou tendo seu posto elevado a rei, virou Dom João VI, e agora ele novamente se sente pressionado a voltar para Portugal para fazer a sede dos dois reinos lá. E vamos ver o que ele decidiu nas próximas aulas. Eu espero por vocês e até mais!